Vamos orar pela palavra que vai ser ministrada. Pai, no nome do Senhor Jesus. Ó Deus, nós confiamos e cremos que a presença do Senhor é viva e real nesse lugar. Pai, nós entendemos, ó Deus, que apesar de todas as circunstâncias, o Senhor é aquele que cuida de nós. Apesar de todas as circunstâncias, o Senhor é aquele que traz a provisão. Ó Deus, e não apenas a provisão de maneira natural, mas a provisão de maneira espiritual. E é por isso que nós clamamos nessa hora, que os céus, que são os céus do Senhor, sejam abertos sobre nós, e que o Teu Espírito possa se manifestar através da Tua palavra nessa manhã. Abrimos a nossa mente e o nosso coração, e declaramos um espírito de revelação da parte do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Talvez você é novo entre nós e não saiba disso, mas todos os semestres, nós como igreja, nós separamos 21 dias para orar e para jejuar. E hoje nós estamos no início da nossa campanha de jejum e de oração do segundo semestre. Nós vamos começar hoje, vamos até o dia 2 de novembro. Algumas pessoas, elas podem estar pensando, pastor, mas precisa disso mesmo? Será que precisa, 21 dias orando, 21 dias jejuando, será que não tem uma outra maneira de fazer? Muito amor e carinho, você é livre, né? Você tem liberdade para participar, da mesma forma que você tem liberdade para não participar. Se você não quiser participar, pastor, sinta-se livre e à vontade, amém? Não se sinta constrangido se por acaso você não quiser participar desse jejum. Mas nós jejuamos e oramos, irmãos, por um motivo muito simples, porque nós queremos ver a glória de Deus se manifestando no nosso meio. Sabe, nós queremos ver as cadeias do inferno sendo quebradas diante de nós, nós queremos ver milagres acontecendo, nós queremos ver vidas sendo salvas, sendo libertas, sendo transformadas. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho alvos pessoais que eu quero alcançar no nome do Senhor Jesus. E o jejum e a oração são as ferramentas espirituais que Deus nos deu para que isso aconteça. Então, um povo que ora, um povo que jejua, é um povo que experimenta do sobrenatural de Deus. Fala para quem está do seu lado, um povo que ora e que jejua. É um povo que desfruta, que vive o sobrenatural de Deus na sua vida. Só que não basta apenas jejuar. Nós temos que jejuar e orar em unidade. O poder está na unidade do povo de Deus. Certa vez o Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus capítulo 18, do verso 18 até o verso 20, ele diz assim: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. No versículo 19, Jesus, ele faz uma afirmação poderosa para nós, ele diz o quê? Que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. E Jesus, ele também diz no verso 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali ele vai estar no meio deles. Sabe, esse número 2 é muito recorrente aqui nesse texto. Sabe por que o Senhor Jesus, ele dá tanta importância para esse número 2? Eu vou te dizer, porque o número 2 é o número mínimo para que haja unidade. Não tem como ter unidade uma pessoa sozinha. Não tem como você dizer que tem unidade se você vive sozinho. Mas para que haja unidade, deve haver pelo menos 2 pessoas. E quando a igreja, ela se posiciona em unidade, com um só coração, para orar e para jejuar, irmãos, é isso que acontece. As portas do inferno, as cadeias do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E o céu, ele vem e se manifesta na terra.
Quantos aqui desejam ver o céu se manifestando na terra? Irmãos, esse é o meu desejo desses dias. E eu vou te dizer, o céu vai se manifestar entre nós esses dias em nome do Senhor Jesus. E não apenas entre nós aqui nos nossos cultos de celebração, mas o céu vai se manifestar lá na sua reunião de célula, lá nas comunhões que você vai fazer junto com o seu pequeno grupo. O Senhor vai mover de maneira sobrenatural em nome de Jesus. Amém? Eu quero dar algumas direções aqui para vocês. E a primeira coisa que eu quero falar a respeito do jejum, projeta para nós aqui a imagem do jejum, por gentileza. Pode deixar a imagem do jejum durante toda a ministração, só tira quando precisar de colocar algum versículo. Olha só, irmãos, todo jejum que nós fazemos, nós temos um tema que vai nos ajudar a manter essa unidade de propósito, que vai nos ajudar, a termos uma direção daquilo que nós vamos fazer como igreja nesses 21 dias. E o tema dessa campanha do semestre é 21 dias igrejando, valorizando a família da fé. Diga assim comigo, 21 dias igrejando, valorizando a família da fé. Mais uma vez, irmãos, vamos lá, 21 dias igrejando, valorizando a família da fé. Agora fala para quem está do seu lado, sem olhar aqui na frente, qual que é o tema do jejum? Valorizando a família da fé. Amém? Esse é o tema que o Senhor colocou no nosso coração para esse semestre. E nós vamos usar o livro do pastor Aloysio, que fala a respeito desse assunto. Depois você pode utilizar o QR Code que está aqui embaixo, para poder adquirir o livro de maneira digital. Se não me engano, ele custa $3 ou $4. Você pode adquirir através aqui do QR Code. E nós vamos fazer a leitura dos capítulos desse livro durante os 21 dias de jejum. Então nós vamos ministrar e nós vamos ler os capítulos desse livro. Nós vamos fazer a leitura toda segunda, toda terça e toda quinta-feira, a partir das 8 horas da noite. Nós vamos nos reunir, como nós sempre fazemos, através do Zoom, para podermos compartilhar o capítulo do dia, e nós vamos orar pelos nossos alvos pessoais e pelos alvos da igreja. E na sexta-feira, irmãos, você vai ler o capítulo do dia junto com os irmãos da sua célula. Amém? Glória a Deus. E nós vamos entregar também, eu quero entregar aqui para vocês. Fernando, me ajuda aqui, por gentileza. Nós vamos entregar para vocês as nossas fichinhas de oração. Enquanto você vai recebendo a fichinha, quero só mostrar para você o que tem aqui nessa fichinha de oração. Então aqui nessa ficha você vai colocar o seu nome, tem uma parte em branco, você vai colocar os seus alvos pessoais, Se, pastor, mas está pequeno demais, você pode escrever aqui na frente, você pode continuar no verso também, se você tiver muito pedido de oração aí, você pode continuar no verso. E tem uma parte aqui também, irmãos, que é uma parte da oração pela igreja, que são os alvos pessoais, pedidos de oração para a nossa igreja. E eu quero desafiar você, nesses 21 dias, a separar aí pelo menos 10, 15 minutinhos por dia, para você fazer a leitura do capítulo e para você também orar pelos seus alvos pessoais e orar pelos alvos da igreja. Amém, irmãos? Eu creio que vai ser um tempo poderoso em nome do Senhor Jesus. Se você vai participar do jejum junto conosco, que ainda não recebeu a sua fichinha, erga sua mão, nós vamos entregar para você, no nome de Jesus. E eu quero também incentivar você a trazer pessoas, a trazer visitantes nesses dias, porque nós vamos orar. Ainda que essa pessoa não esteja participando do jejum, irmãos, nós vamos orar, porque nós queremos ver milagres do Senhor acontecendo no nosso meio. Nós queremos ver enfermos sendo curados, nós queremos ver famílias sendo restauradas. Então, se você conhece alguém que está precisando de oração, não perca a oportunidade de convidar essas pessoas para participarem dos cultos de celebração, porque nós queremos orar por elas também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Todo mundo recebeu? Que vai participar? Alguém não recebeu? Levanta a mão aí. Glória a Deus, irmãos. Então agora sim nós vamos para a nossa palavra. Hoje eu quero ministrar para vocês o primeiro capítulo do livro. Então se você já tem esse livro aí, ou se você já escaneou aí de longe o QR Code, eu acredito que não tenha como agora. Mas nós vamos ministrar o primeiro capítulo do livro. Nós vamos falar a respeito do propósito eterno
de Deus. Propósito eterno de Deus. Há um tempo atrás, meu irmão, ele veio todo feliz conversar comigo, dizendo que ele finalmente tinha entendido, né, o porquê que nós somos uma igreja em células. Porque na cabeça dele, né, as células elas só serviam para poder facilitar a organização da igreja. É claro que as células elas são importantes para isso. A célula ela ajuda e muito na organização da igreja, ela ajuda e muito no acompanhamento dos irmãos. É através das células, né, que nós sabemos quem está precisando de ajuda, quem está precisando de conselho, quem está precisando de oração. É através das nossas células onde a assistência social ela acontece. As células elas também ajudam ali como estratégia de crescimento da igreja. Inclusive muitas denominações elas decidiram se tornar igrejas, né, em células por causa disso. Porque elas acreditam que as células, né, são uma boa ferramenta para você alcançar vidas para Jesus. E na cabeça deles é como se fosse uma pirâmide gospel, né? Não é uma pirâmide financeira, não, mas é uma pirâmide gospel. Então você vai lá, ganha 12 vidas para Jesus, e cada uma dessas 12 vidas ganha mais outras 12 vidas, que ganham mais 12 vidas, e assim o reino de Deus ele vai crescendo, vai avançando. Sabe, eu vou ser honesto com vocês, irmãos. A célula, de fato, ela é uma boa estratégia de crescimento também, é uma boa estratégia de acompanhamento, de organização da igreja. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte. Só que nós temos que entender que essa é apenas a pontinha do iceberg. O nosso coração, ele vai muito além de tudo isso. Nós podemos separar, né, as igrejas em pelo menos 3 grandes grupos diferentes de igrejas. O primeiro grupo de igrejas são aquelas igrejas que nós chamamos de igrejas de programas. São igrejas que tudo que acontece tem a ver com eventos. São igrejas que estão ali e que giram em torno de eventos. O objetivo delas é ter muitas atividades para envolver os membros, para envolver os irmãos. E tem vários cultos de celebração, então, ali durante a semana, né? Cada culto com um tema diferente, né? Porque o objetivo deles são esses eventos, são essas reuniões. E muitas vezes o culto ele acaba se tornando uma espécie de show, né? É o show culto. Né? Eles querem fazer da melhor forma possível e tudo gira em torno desses cultos e desses eventos. Esse é um estilo de igreja. Esse é o modelo de igreja que você encontra por aí. Mas nós também encontramos um modelo de igreja que são as igrejas com células. O que são essas igrejas com células? São igrejas onde as células são apenas mais um dos muitos departamentos e ministérios daquela igreja. Então você tem ali vários ministérios, você tem o ministério de louvor, você tem o ministério de dança, você tem o ministério kids, né? Você tem o ministério ali, né, dos diáconos, você tem vários tipos de ministérios diferentes, e você tem também o ministério de células. E aí a pessoa ela pode escolher, né, se ela quer fazer parte do ministério de louvor, ou se ela quer fazer parte do ministério de células. A célula ela é o quê? Opcional, você decide se você quer ou não fazer parte daquele ministério, se você quer ou não se envolver com uma célula. Esse é um outro estilo de igreja, não estou aqui para falar qual que é o melhor estilo, quem que está certo, quem que está errado, são estilos diferentes de igrejas. E nós precisamos entender qual que é o nosso estilo de igreja, irmãos. Porque nós não somos uma igreja de programas, nós não somos uma igreja com células, nós somos uma igreja em células. Eu sei que muda só uma palavrinha, só uma preposição. Você tira o com e você coloca em. Só que isso faz toda a diferença. Porque numa igreja com células, a célula é apenas mais um dos muitos ministérios que você pode escolher ou não. Mas a igreja em células, as células elas fazem parte da estrutura mais básica e mais essencial da nossa igreja. Tudo acontece em torno das células. Tudo tem a ver com as células. Assistência social, pastor, onde que acontece? Não tem nenhum ministério aí para acudir os necessitados. Nós temos, mas acontece aonde? Nas células. Pastor, como que acontece o acompanhamento? Não tem ali. Acontece, mas onde é que acontece? A nossa igreja, irmãos, essa é a base de tudo aquilo que nós fazemos.
A base da nossa estrutura são as células. As células, elas fazem parte da nossa identidade. E até no nome da nossa igreja você vai encontrar isso. Você sabe qual que é o nome da nossa igreja? Vamos lá, vou perguntar de novo. Qual que é o nome da nossa igreja, irmãos? Vamos lá. É Igreja Videira o nome da nossa igreja, irmão? É o nome fantasia. É o nome fantasia. Popularmente conhecido como Igreja Videira. Mas qual que é o nome da nossa igreja? Videira, Igreja em Células. Sabe, esse foi o modelo de igreja que o Senhor colocou para nós. E existe um motivo para isso. Nós não somos uma igreja em células porque é uma boa estratégia de crescimento. Ou porque é mais fácil de poder acompanhar os irmãos. Mas nós somos uma igreja em células, porque nós entendemos que as células, elas estão intimamente ligadas ao propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é a mais alta prioridade do Senhor, é aquilo que está no centro do coração de Deus. E tudo aquilo que nós fazemos como igreja tem que estar alinhado a esse propósito. Não adianta nada você se envolver em muitas atividades, se no final das contas você não está vivendo de acordo com o propósito eterno de Deus. Sabe, é comum isso acontecer. É comum pessoas, elas viverem para cima e para baixo, envolvidas com tantas coisas na vida da igreja. E se envolvem 24 horas por dia, de domingo a domingo, são tantas coisas acontecendo. Só que é muito comum pessoas estarem tão envolvidas e mesmo assim não estarem vivendo o propósito eterno de Deus. Porque não é só uma questão de você fazer qualquer coisa e dizer que você está fazendo para Deus. É uma questão de você fazer aquilo que está no centro do coração de Deus, aquilo que Ele quer. Não adianta eu chegar lá em casa, falar para minha esposa, amor, eu comprei um presente muito caro para você. Comprei para você, eu passei aí meses e meses trabalhando, juntando, para poder comprar esse presente aqui para você. E eu chego para minha esposa e dou um presente que ela não gosta. Adianta alguma coisa? Fala alguma coisa que você não gosta aí, amor. Coisa bem escandalosa. Sem se expor. Irmãos, não adianta nada você fazer coisas e dizer que está fazendo para Deus. Você tem que fazer aquilo que Deus quer que você faça. Existe um propósito eterno de Deus. E nós, como igreja, temos que caminhar em direção a esse propósito. Amém? E a grande pergunta que eu faço agora é, que propósito que é esse? Qual que é o propósito eterno de Deus? Será que o propósito eterno de Deus é fazer caridade? É ajudar os pobres? É acabar com a fome no mundo? É acabar com a miséria na África? Será que o propósito eterno de Deus tem a ver com evangelismo? Com levar muitas vidas à salvação? Será que o propósito eterno de Deus é você mudar a sociedade? Nós vamos mudar a sociedade, Assim como muitos teólogos dos 7 montes por aí pregam, Pregam por aí. E eles falam que nós temos que entrar nas 7 áreas da sociedade, transformar. Será que isso tem a ver com o propósito eterno de Deus? É claro que tudo isso é muito bom, irmãos. Nós temos que ajudar mesmo. Sempre que você tiver oportunidade, ajude, você tem que fazer caridade. A Bíblia diz que nós temos que fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Se você tem uma oportunidade de ajudar alguém, ajude. Nós não podemos mudar a vida de todas as pessoas do mundo, mas nós podemos marcar a vida das pessoas que estão perto de nós. Esses dias nós estávamos reunidos com os legendários, fazendo uma reunião no parque, e enquanto nós louvávamos ao Senhor, chegou isso no sábado retrasado, chegou um jovem, um rapaz, acredito que ele é homeless, e ele chegou ali no nosso grupo, a gente ministrando, cantando em português, e ele começou a cantar do jeito que ele sabia, e ele começou a dançar, e ele começou a louvar o Senhor do jeito que ele sabia ali, às vezes falava uma palavra ou outra espanhol, às vezes falava inglês. E aí depois daquele momento nós fizemos questão de servir um café da manhã para ele. Eu pedi para 2 irmãos, eu falei, olha, vai lá, chama eles para tomar café junto com a gente. Eles foram lá, ele, um amigo dele, eles vieram, tomaram café junto com a gente. Sabe, foi uma oportunidade maravilhosa
de poder abençoar alguém que está precisando. E glória a Deus por isso. Sabe, glória a Deus. Marque a vida das pessoas. Ajude quando você tiver oportunidade. Isso faz parte. O evangelismo, ele também é importante, ele é fundamental na vida da igreja. Não tem como, né, você ter igreja de fato se não houver evangelismo. O próprio Deus, ele se fez gente, abriu mão de toda a sua glória, para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus, ele morreu numa cruz, e ele disse o que para nós? Ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então ganhar vidas para Jesus faz parte, é muito bom. Influenciar a sociedade, entrar no governo. Tem pessoas que dizem isso, né? Elas falam, não, pastor, nós temos que ter, né, homens e mulheres ali no governo, né, para governar, tem que ter um presidente que é homem de Deus. Eu concordo com isso. Eu concordo que nós precisamos orar para Deus levantar homens e mulheres dentro do governo, porque isso diminui e muito, né, os problemas, as dificuldades que nós passamos nesse mundo. Tem muita coisa ruim que não está acontecendo hoje, porque nós ainda temos pessoas que estão lutando pelos princípios e valores cristãos dentro do governo. Então nós temos que influenciar sim, nós temos que, né, que orar pelos nossos governantes. O apóstolo Paulo nos ensina a fazer isso. Tudo isso é de Deus. Tudo isso, né, o evangelismo, a caridade, né, você influenciar a sociedade, você entrar no governo, tudo isso você encontra respaldo bíblico para isso. Mas eu preciso te dizer que nada disso é o propósito eterno de Deus. Pastor, mas como assim não é o propósito eterno de Deus? O que significa eternidade? É algo que permanece é algo que existe desde sempre. É algo que você não consegue determinar o início e você também não consegue determinar o fim. Então, o propósito eterno de Deus, irmãos, é algo que existe desde a eternidade passada e é algo que vai continuar existindo por toda a eternidade. Conseguiu pegar aí o que é o propósito eterno de Deus? Ele existe desde sempre e ele vai continuar existindo. Entendendo isso, raciocina agora comigo. As boas obras, elas podem ser o propósito eterno de Deus? Não. Por quê? Porque ela teve o início, a miséria ela entrou quando o homem caiu, e vai ter um fim quando o Senhor Jesus voltar. O evangelismo, ganhar vidas para Jesus, também não pode ser o propósito eterno de Deus. Por quê? Porque teve o início. Quando que começou o evangelismo? Fala para mim, valendo $1 milhão. Quando que começou a necessidade do evangelismo? Teve o início, não teve? Foi no dia em que o homem caiu. E vai ter um dia que vai se encerrar quando? Quando o Senhor Jesus voltar. Mudar a sociedade pode ser o propósito eterno de Deus? Não pode, por quê? Porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai fazer nova todas as coisas. Sabe, isso é algo que nós temos que ter revelação, irmãos. Porque tudo isso que eu falei para você é bom, é de Deus, tem respaldo bíblico. Mas não é o propósito de Deus, porque o propósito eterno de Deus, ele vai permanecer para sempre. Todas as vezes que o apóstolo Paulo ele fala a respeito desse assunto, ele toma como ponto de partida a eternidade, antes da queda. E ele diz assim, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 9, ele fala o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9, ele diz, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, Paulo, ele menciona um tempo que é antes dos tempos eternos. Honestamente, eu não sei o que são esses tempos eternos aqui, mas eu sei de uma coisa, é muito antes do homem ser criado, é muito antes do homem cair. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, também afirma, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Efésios capítulo 1, verso 4 também afirma,
assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele e em amor. Então você percebe, existe um tempo, que é um tempo eterno, que é antes mesmo da fundação do mundo. É antes mesmo da criação do homem. É antes mesmo da queda do homem. Então, antes de tudo isso, Deus já havia estabelecido um propósito. E esse é o propósito eterno. Muitas pessoas, elas acreditam, né? Muitas pessoas até mesmo de bom coração, elas acreditam que o maior propósito de Deus é salvar a humanidade. Eu não estou aqui para diminuir o valor disso, não é isso, irmãos. Né? Deus, ele realmente deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Só que nós temos que entender que a salvação não é o propósito final de Deus. A salvação é só uma correção de rota, não é o destino final. Eu vou dar um exemplo aqui para você, né? Já dei esse exemplo antes, talvez você se lembre. Na verdade, eu vou mudar. Estou me lembrando aqui de uma outra situação. Vou mudar essa ilustração aqui para você. Quem que gosta de passear em Nova York? Lembrei dos irmãos ali, estavam passeando em Nova York ontem. Gostaram de Nova York? Estava chovendo ou estava bom lá? Choveu? Mas gostou da cidade? É diferente, né? Quem mais gosta de passear lá em Nova York? Imagina, irmãos, que você decide passear lá em Nova York. Porque você quer conhecer a Estátua da Liberdade. E aí você faz toda a programação. Você vai lá, compra o ticket do barco, compra o ticket para você entrar lá na Estátua da Liberdade, tirar foto lá em cima. Você acorda bem cedo, toma banho, arruma suas coisas, toma um café da manhã reforçado, entra no carro e vai em direção a Nova York. Pega 95 sentido norte e você vai para Nova York. Só que no meio do caminho acontece algo. O pneu do carro fura. Você menos espera, você escuta o barulho. O que aconteceu? O pneu do carro furou. E aí você encosta o carro no primeiro posto de combustível que você acha e vai trocar o pneu furado do carro. Presta atenção aqui, irmãos. Qual que é o seu propósito? É trocar o pneu do carro que está furado? Qual que é o seu propósito original? Chegar em Nova York, conhecer a Estátua da Liberdade. Trocar o pneu do carro foi só um contratempo que aconteceu no meio do caminho. Foi só um incidente que aconteceu no meio do caminho. E uma vez que você troca o pneu furado do carro, você tem que continuar em direção a esse propósito, que é chegar em Nova York e conhecer a Estátua da Liberdade. Faz sentido o que eu estou falando com você? Por que é importante você entender, né, essa história? Porque isso tem a ver, sabe, com a minha vida e com a sua vida. Antes do homem cair, irmãos, Deus já tinha um propósito. E Deus, ele não mudou o propósito dele. Mas teve um dia que o homem caiu, o pneu do carro furou. Deus tinha um propósito, que era chegar lá em Nova York. É levar você lá em Nova York para conhecer a Estátua da Liberdade. Só que no meio do caminho, o homem caiu, o pneu do carro furou. E então o Senhor, ele teve que vir e arrumar e trocar o pneu do carro. Ele teve que montar todo um plano de redenção para trazer a salvação para o homem e colocar o homem de volta na estrada, para seguir em direção ao projeto original. O projeto original de Deus, ele não mudou. Só que tem pessoas que acham que o projeto de Deus é salvar, é ficar trocando pneu de carro. Deus não chamou você para ficar trocando pneu de carro. Deus chamou você para ir para Nova York conhecer a Estátua da Liberdade, irmãos. Uma vez que o pneu do carro foi trocado, uma vez que Cristo morreu na cruz, já trouxe ali o meio para você trocar o pneu, já trouxe o meio para você ser salvo. Você precisa continuar caminhando em direção a esse propósito que Deus tem para a sua vida. Só que tem gente que gosta de ficar brincando de trocar pneu. Tem gente que gosta, vou ficar por aqui no posto de gasolina mesmo, tem uma lojinha de conveniência ali, tem uma comida boa, rapaz. Vou ali comprar um cachorro quente, vou ficar ali, né, comprar uma bebida, vou conversar com os caminhoneiros que estão passando, trocar ideia, depois eu volto para casa. Irmãos, o propósito eterno de Deus não é salvar o homem, porque o homem não foi criado para cair. A queda foi só um acidente de percurso. Mas o Senhor já resolveu na cruz do Calvário. E agora, como igreja, irmãos, nós temos que caminhar em direção a esse propósito. Amém? Sabe, eu acho interessante que, estava meditando nisso esses dias,
quando nós falamos a respeito de vida eterna ou de vida cristã, nós temos uma limitação temporal. Porque a gente só consegue enxergar a criação do homem, né, que está lá em Gênesis, até Apocalipse, até a volta do Senhor Jesus. Muitas pessoas elas acham que a história se resume a isso, né, a criação do homem até a volta do Senhor Jesus. Só que hoje eu quero alargar um pouquinho aí esse elástico, aí, eu quero esticar um pouquinho essa linha do tempo junto com você. Porque houve um dia, irmãos, em que não existia absolutamente nada. Não existia igreja, não existia humanidade, não existia planetas, não existiam os anjos, não existiam as galáxias, não existia nada. Apenas Deus, que existe e que preenche todo o universo. E o que Deus ele estava fazendo nesse momento, quando não existia nada, quando a terra não existia, quando não tinha nada disso que nós conhecemos hoje? Eu sei que a nossa mente é limitada para entender algumas coisas, só que guarda aí no seu coração que nós servimos a um Deus que é triuno. Nós servimos um Deus que é triuno. Não são 3 deuses, mas são apenas um Deus, que subsiste na forma de 3 pessoas, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você lê o primeiro capítulo do livro de Gênesis, você percebe isso de uma maneira muito clara. Porque a palavra que é usada no original hebraico para se referir a Deus, ali no capítulo 1 de Gênesis, é a palavra Elohim, que é uma palavra que está no plural. E quando Deus ele vai criar o homem, lá em Gênesis capítulo 1, lá no versículo 26, a Bíblia diz que Deus ele fala o seguinte: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus ele não falou, eu faço o homem de acordo com a minha imagem, conforme a minha semelhança. Mas ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que isso? Por que plural? Por que nós? Porque ali estavam sendo representados o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um único Deus, mas que subsiste na forma de 3 pessoas. Um Deus que existe na forma plural, na forma de família, na forma de comunidade. E o que esse Deus ele estava fazendo antes da criação de todas as coisas? Ele estava fazendo aquilo que nós chamamos de comunhão divina. Eles estavam tendo uma reunião de célula, entre aspas, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um desfrutando da presença do outro, um conectado ao outro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá em João capítulo 10, verso 38, Jesus ele fala assim: para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Sabe, esse é o estilo de vida que Deus ele vive desde a eternidade passada. É um estilo de vida de comunidade, é um estilo de vida onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão conectados, estão aliançados e estão vivendo essa comunidade desde a eternidade passada. Essa é a vida eterna de Deus. A vida eterna não é só uma vida que não tem fim, mas a vida eterna é a vida que o próprio Deus ele vive. E a vida em comunidade. É uma vida de família, é a vida de uns pelos outros. Era isso que Deus estava fazendo na eternidade passada. Então, um belo dia, Deus ele decidiu criar o homem para poder compartilhar com esse homem a vida eterna que ele já estava vivendo. Então, você foi criado para isso. Você não foi criado para ser salvo. Você foi criado para viver a vida eterna, para receber do Senhor a mesma vida que ele vive. Essa vida em família, essa vida em comunidade. E esse é o verdadeiro propósito eterno de Deus. É ter filhos à imagem e semelhança de Jesus. É edificar uma igreja. É ter um povo que vive o mesmo estilo de vida de comunidade, de relacionamento, de uns pelos outros. E agora você pode entender o porquê que nós somos uma igreja em células. Não é porque é uma estratégia de crescimento. Não é porque é mais fácil cuidar, né, dos irmãos, acompanhar os membros da igreja. E nem mesmo porque é moda. Até passou essa moda, né? Teve uma época que era moda
nessa questão de células. Mas nós decidimos ser uma igreja em células, irmãos, porque nós entendemos que essa é a mesma vida que Deus vive desde a eternidade passada. É uma vida de comunidade, foi a vida que nós recebemos do próprio Deus. E todas as vezes que nós vivemos essa vida, nós estamos expressando a Cristo. Nós estamos expressando a plenitude do Senhor através da sua igreja. Amém? Glória a Deus. Fala para quem está do seu lado, a vida eterna é a vida que Deus vive. Agora fala assim, o propósito eterno de Deus é ter um grupo de homens e mulheres, a imagem e semelhança de Jesus, para compartilhar dessa vida eterna, dessa vida em comunidade. Sabe, quando você olha para a palavra de Deus, você percebe que existe o aspecto individual da vida cristã e existe um aspecto que é coletivo. A Bíblia fala a respeito de um aspecto que é Cristo em nós, mas a Bíblia também fala de um outro aspecto que é nós em Cristo. O aspecto individual, ele é muito importante, porque isso fala a respeito do seu relacionamento com Deus. É porque Cristo está em nós que um dia nós fomos salvos. Nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova vida, nós nos tornamos filhos de Deus. E esse aspecto individual do Cristo em nós é importante, porque ele vai te fortalecer, ele vai te alimentar. Você tem que ter a sua vida, o seu tempo de solitude com o Senhor. Você tem que ter, o seu tempo de devocional com o Senhor, de você se relacionar com o Senhor sozinho, lá dentro da sua casa, ou dentro do carro, como alguns gostam de fazer, e vão para um parque, e sobe a montanha, para poder desfrutar o caminho. Lembrando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe, é importante você ter isso. É importante você se alimentar. Isso te fortalece. Só que entenda que isso não é tudo. Entenda que não é só uma questão de Cristo em nós. Não é só uma questão de um aspecto individual. Entenda que existe um nós em Cristo. E isso fala de nós estarmos conectados no Senhor. Conectados no corpo de Cristo, que é a sua igreja. São dois aspectos. Cristo em nós e nós em Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 12, ele fala assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vou chamar os irmãos do louvor aqui em cima, por gentileza. Se você for ler todo esse capítulo aqui, você vai descobrir que Paulo está falando, a respeito do corpo de Cristo. Ele faz uma comparação entre o Senhor e o corpo humano. E ele diz que o corpo de Cristo, ele é formado por muitos membros. Paulo, ele chega a dizer, que todos os membros desse corpo, eles são importantes. Até mesmo aqueles que parecem ser os menores, os mais escondidinhos, que vêm para o culto e fica sentadinho lá na cadeira do fundo. Paulo, ele diz, você é importante para Deus. Não é só aqueles que ficam aqui em cima que são importantes para o Senhor. Não é só aquele que senta lá no banquinho da bateria, não é só aquele que pega o violão para tocar, não é só aquele que está ali tocando o teclado. Você é importante para Deus. Você é importante. E Paulo, ele diz, se um membro sofre, todo o corpo sofre junto com ele. E Paulo, ele diz mais, lá no versículo 25, Paulo, ele diz que esses membros, eles precisam estar juntos, conectados. Não pode haver divisão no meio do corpo. Agora presta bastante atenção aqui. Por que Paulo, ele diz que esses membros, eles têm que estar conectados no corpo? Por que o membro, ele não pode estar separado do corpo? Porque somente o corpo completo é que pode expressar aquilo que Cristo é. Você
contar uma historinha aqui para você entender melhor. Imagina que você conheceu alguém na internet. E você começou a conversar com aquela pessoa, e está trocando ideia, e virou amigo daquela pessoa. E vocês decidem se encontrar pessoalmente. Olha, já tem tempo que a gente está conversando, né? Você é meu amigo, vamos encontrar, vamos marcar aqui pra gente ir no cinema. E aí vocês marcam de se encontrar pessoalmente. Só que por algum motivo, você não pode ir. E você arranca um fio de cabelo e resolve mandar esse fio de cabelo no seu lugar. Esse fio de cabelo, ele vai conseguir te representar? Esse fio de cabelo, ele vai conseguir expressar tudo aquilo que você é? Mas o que vai acontecer, olha, a pessoa tem cabelo preto, a pessoa, ó, tô vendo aqui que tá meio branco. Irmãos, esses dias eu tomei um susto. Esses dias já tem um tempo atrás, mas todas as vezes eu ainda esqueço. De vez em quando eu esqueço disso. Às vezes quando eu vou olhar no espelho, eu acho que a minha boca está suja. E eu fico fazendo assim, depois eu lembro, é porque o cabelo está branco. A barba já está começando a ficar branca. Eu falei, Jesus, não tem mais 15 anos não. Volta logo, Jesus, a barba está ficando branca. Sabe, o máximo que a pessoa vai conseguir saber de você é a cor do seu cabelo. Não tem como você expressar Jesus, quem você é, através desse fio de cabelo. E da mesma forma, irmãos, sabe, com muito amor e carinho, cada um de nós somos como fios de cabelo. Sozinho você não pode expressar o Senhor. Mas quando todos nós estamos juntos, conectados, vivendo a vida eterna, vivendo a vida em família, em comunidade, do jeito que Deus, Ele preparou para que fosse vivido, irmãos, aí sim, nós conseguimos expressar a plenitude do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz, lá em Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23, ele fala assim, Efésios 1, verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Em outras palavras, como é que nós podemos expressar a plenitude de Cristo? É você sozinho? Você sozinho consegue expressar tudo aquilo que Jesus é? Nós só podemos expressar a plenitude de Cristo quando nós estamos juntos, quando nós estamos conectados. Somente a igreja, somente o corpo de Cristo é que pode expressar quem o Senhor é. Gostaria que você se colocasse em pé nessa hora. Coloca para nós. Já está aqui. Qual que é o tema do nosso jejum, irmãos? Valorizando a família da fé. Pastor, mas por que esse tema? Nós poderíamos colocar tantas coisas, nós poderíamos definir tantas coisas como o tema do nosso jejum. Mas 21 dias igrejando, irmãos, porque nós estamos vivendo tempos difíceis. Essa que é a verdade. Sabe, como igreja, infelizmente em muitos lugares, a igreja ela tem perdido a sua força, tem perdido a sua expressão. Infelizmente em muitos lugares a igreja não tem expressado a Cristo como deveria, não tem exercido o governo espiritual como deveria. E tudo isso por quê? Porque muitos não têm revelação acerca do propósito eterno de Deus. Essa palavra igrejando, acredito que ela não vai estar no dicionário. Mas essa palavra igrejando, ela foi escolhida em oposição a uma outra palavra que também inventaram e que acabou se tornando moda na nossa geração, que é a palavra desigrejado. Quantos aqui já ouviram essa palavra?
Quem são os desigrejados? São aquelas pessoas que dizem sim para Cristo, mas dizem não para a igreja. Como se tivesse como você separar o cabeça do corpo. São aqueles que acham que o Cristo em nós é suficiente, mas que ignoram completamente o nós em Cristo. E essas pessoas, elas acabam vivendo como se fosse um fio de cabelo isolado. Acabam vivendo como se fosse a mãozinha da família Adams. Você lembra disso? Alguém que é da época desse desenho, a família Adams? Alguém que dessa, pelo amor de Deus, não me deixa sozinho aqui não. Alguém aqui dessa época, família Adams, a Vandinha, né, a mãozinha. Esse é o desigrejado. Ele é membro, mas ele está cortado do corpo. E acaba se tornando uma aberração. E tem pessoas que acham que it's ok, mas não está ok. Com muito amor e carinho, irmãos, não está ok. Porque você não foi criado para isso. Na eternidade passada, Deus, Ele não sonhou com isso. Não sonhou com você, uma mão sozinha, desconectada do corpo, andando para cima e para baixo, parecendo uma aberração. Mas desde a eternidade passada, o que está no coração de Deus é ter um povo que vive a vida eterna, é ter um povo que compartilha da mesma vida de Deus, que está conectado, que está junto, que tem o Cristo em nós, mas que tem o nós em Cristo. Algumas pessoas, elas chegam a falar: pastor, mas eu me tornei um desigrejado porque as pessoas, elas são muito falhas, porque a igreja é isso, a célula é aquilo outro, difícil demais. Sabe, se você pensa dessa forma, deixa eu falar para você com muito amor e carinho, é porque você ainda não entendeu a Bíblia. Você ainda não conhece a palavra de Deus como deveria. Porque se você conhecesse a palavra de Deus como deveria, você ia perceber que em nenhum momento da história da igreja, desde que a primeira igreja foi estabelecida pelos apóstolos, houve sequer uma igreja que fosse perfeita. Nunca existiu essa igreja. Nunca. Você sabe que havia problemas na igreja primitiva, você sabe disso, né? Tinha confusão. Tinha um falando do outro. Tinha um brigando com o outro. Eles arrumavam confusão até na entrega da cesta básica. Sabia disso? Porque está entregando para todo mundo aqui, deixou 2 ou 3 ali, esqueceram daquele irmãozinho, daquela irmãzinha. E aí a confusão começou. Nunca existiu uma igreja perfeita. Sabe quando é que a igreja vai ser perfeita, irmãos? Quando o noivo voltar. Mas enquanto isso, entenda que essa igreja perfeita que você espera, ela não existe. Porque a igreja é feita de pessoas que são imperfeitas. E eu vou te dizer mais, Deus, Ele usa a imperfeição dos outros para tratar a sua imperfeição. Eu vou te dizer um pouco mais, eu vou um pouco além. Muitas vezes a imperfeição dos outros, ela te incomoda tanto, porque na verdade é Deus colocando um espelho diante de você, para que você possa enxergar que aquela imperfeição também está em você. Às vezes você reclama tanto de algumas coisas, mas é só Deus mostrando para você que aqueles mesmos erros, aquelas mesmas falhas também estão em você. É só um espelho, é só você se enxergando. É só Deus querendo que você se enxergue. Sabe, irmãos, essa é uma das piores mentiras que o diabo ele inventou na nossa geração. De que você pode servir a Deus sozinho. De que você pode servir a Deus sozinho em casa. De que você pode
ser um crente normal, um cristão normal, e não se envolver e não se conectar. Essa é uma das piores mentiras e sofismas que o diabo ele colocou, infelizmente, na nossa geração. Porque ele sabe que esse tipo de atitude enfraquece a igreja. E muitas vezes nós deixamos de expressar a Cristo como deveria, porque cada um está vivendo de maneira isolada. Um braço está lá do outro lado, a perna está lá do outro lado, a cabeça está lá do outro lado, a mão está aqui, mas o pé está lá. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Sabe, a nossa oração nesses dias é que a gente possa igrejar. Que a gente possa igrejar, que o Senhor venha restaurar os vínculos em amor que nós temos uns com os outros. Sabe, que a nossa igreja, irmãos, nós possamos viver o propósito eterno de Deus. Porque não é só uma questão de você ser alimentado dentro da sua casa e falar, não, eu estou sendo alimentado, eu estou bem. Não, não está. Não é só o aspecto individual, é o aspecto coletivo. Nós possamos restaurar nesses dias, sabe, esses vínculos de amor, que nós possamos viver em comunidade como Deus ele projetou desde a eternidade. Amém. Que a sua célula, irmãos, não seja só um amontoado de pessoas, mas que sejam homens e mulheres de Deus vivendo o propósito eterno do Senhor. Sabe, com falhas, sem falhas, com erros, sem erros. Não fui eu que decidi isso, foi o Senhor. Foi Ele que projetou. Sabe, eu quero convidar você nesses dias a fazer parte disso. A igrejar junto comigo, amém? Quantos aqui querem igrejar nesses 21 dias? Feche os seus olhos, erga as suas mãos para o Senhor. Diga-se comigo, Senhor Jesus, nós rejeitamos nessa manhã toda mentira do isolamento. Nós abraçamos a família da fé. Nós escolhemos igrejar, fortalecer vínculos de amor, viver a vida do corpo, para que Cristo seja expresso em sua plenitude. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados, vamos colocar esses 21 dias diante do Senhor. Vamos orar nesse momento. Eu sei que você ainda não escreveu os seus alvos pessoais, muito provavelmente você não teve tempo para isso, mas vamos orar para que o Senhor venha falar no nosso coração nesses dias, para que hajam sim milagres, para que hajam sim curas, para que haja salvação, para que haja transformação, restauração, mas principalmente, irmãos, nós possamos avançar em direção ao propósito eterno de Deus. Nós possamos igrejar e valorizar uma família maravilhosa que o Senhor te deu. Sabe, nós temos uma família que é natural, mas essa família também não é o propósito eterno, porque ela teve início, ela vai ter um fim. Mas existe uma família, irmãos, que o Senhor sonhou com essa família desde a eternidade passada. E essa família vai permanecer por toda a eternidade, que é a família da fé. Isso está no propósito eterno de Deus. Que essa família seja edificada nesses dias, que você possa entender que Deus ele conectou você a esse irmãozinho, a essa irmãzinha. Sabe, não foi por acaso, mas Deus quer usar você para edificar a vida dele. Deus quer usar a vida dessa pessoa para edificar a sua. Deus quer levar vocês a crescerem juntos, a avançarem juntos, e nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Sabe, que haja revelação disso. Sabe, que a imagem do Senhor possa ser expressa através de nós como igreja. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro para que haja revelação nesses dias. Eu oro, Senhor Jesus, porque nós entendemos, ó Pai, que esse é o tempo que o Senhor escolheu. Esses 21 dias que estão começando hoje, que estão diante de nós, nós cremos, ó Pai, que serão dias onde nós veremos o avivamento, Senhor, no nosso meio. Pai, eu creio que nesses 21 dias serão dias onde nós veremos a glória do Senhor se manifestando como nunca antes no nosso meio. Serão dias onde nós veremos enfermos sendo curados aqui nesse lugar. Serão dias onde nós veremos a restauração de famílias, a restauração de casamentos. Serão dias onde nós veremos pessoas sendo salvas
pessoas rendidas aos pés do Senhor Jesus, reconhecendo que Tu és o único caminho, a verdade e a vida. Nós veremos pessoas sendo libertas entre nós. Nós veremos, ó Deus, o corpo de Cristo, os vínculos sendo restaurados em amor. Em nome de Jesus nós oramos nessa hora. Vem agir com liberdade entre nós esses dias, Senhor. Vem mover com liberdade entre nós, que o Senhor venha nos direcionar, que o Senhor venha nos conduzir, que as nossas células sejam focos de avivamento do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor e declaramos, ó Deus, um tempo de renovo, um tempo de refrigério, um tempo onde o nosso coração vai ser incendiado pelo Senhor, em nome de Jesus. Mas nós veremos alvos sendo alcançados, nós veremos, ó Deus, projetos pessoais saindo do papel e acontecendo. Mas nós veremos, ó Deus, aquilo que está travado sendo liberado pelo Senhor, em nome de Jesus. Mas nós te pedimos a Tua graça e o Teu favor nesses dias, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós consagramos esses 21 dias diante do Senhor. Vem nos ajudar, Pai, a chegarmos até o final desses 21 dias, sem desanimar, sem olhar para trás, mas ajuda-nos a permanecer firmes no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.